Olá, amigos queridos do coração, muito boa noite, muita paz em Jesus. Estamos aqui para mais um episódio do programa Espiritismo Ontem e Hoje. E hoje, um momento histórico muito especial. Nós estamos numa parceria fazendo aqui o lançamento de um opúsculo que a gente vai mostrar para vocês, este opúsculo lindo que se chama Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. E esse trabalho em parceria com o MOVE. Nós estamos aqui com integrantes deste grupo MOVE, que o Rafael vai falar para nós um pouquinho o que significa. Muito boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, meu querido irmão, e a toda a turma que nos acompanha. Gratidão sempre a Deus por todas as coisas e a cada um de vocês pela participação e a ti, Geraldo, pelo convite de estarmos aqui juntos hoje. Muito bem. Boa noite, Nath. Seja bem-vinda. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ju. E boa noite a todos que estão nos acompanhando. É, assim, um momento muito esperado por nós, né? Por essa parceria ter se concretizado. Nós estávamos guardando esse segredinho já há alguns meses, então estamos muito felizes de estar aqui. E é uma honra, realmente, estar vestindo essa camiseta aqui, junto com a FEB, né? E com esses amigos queridos. Então, que seja uma noite super abençoada. Gratidão. Que bom, a gente que agradece. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco. A gente faz votos que essa seja uma noite muito agradável, muito amorosa, que nós possamos compartilhar, né, reflexões profundas e necessárias para o nosso tempo. Que a nossa doutrina amada seja cada vez mais descortinada nos nossos corações. Sem dúvida, Juliana, vamos ter uma noite muito agradável nesta hora e 5 minutos de bate-papo, de conversa sobre esse assunto interessantíssimo. Queria agradecer a presença de todos que já estão chegando aí, se cumprimentando, já dizendo o seu boa noite, já fazendo seus registros pelos comments, pelo chat. Fiquem à vontade para participar, que nós vamos tratar desse assunto tão importante. A gente vai anunciando aqui o tema, fazendo as perguntas. Eu queria inicialmente que o Rafael nos falasse muito rapidamente sobre o MOVE. O que significa MOVE, Rafael? O MOVE, meu amigo, é uma fraternidade de amigos e amigas espíritas. Nós já realizávamos um trabalho pelos animais e pela natureza nos espaços espíritas e em nossas vidas profissionais. Então, nos encontramos nas redes sociais, nas casas espíritas e fomos unindo as nossas experiências e vivências e decidimos, então, congregá-las num único espaço, que chamamos de MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Lá atrás, nós começamos com outro nome, Geraldo, era Movimento Vegetariano Espírita. Aí depois nós É. mudamos para Movimento pela Ética Animal Espírita. Então, somos espíritas espalhados pelo Brasil e até mesmo no exterior. Temos a Marta, que mora em Portugal, em Lisboa. Então, a gente vai produzindo esses conteúdos a favor da vida dos animais, a favor da natureza, a favor dos seres humanos, conteúdos espíritas, né? Aliados aí aos conhecimentos científicos. E, portanto, esse é o MOV. Tem muita coisa nos nossos canais, né? Para que vocês acompanhem, enfim. Muito bem. Muitos já que estão aqui participando naturalmente conhecem, né? Estão felizes com esse momento, estamos todos felizes, certamente aí com a presença dos amigos espirituais. E eu queria que a Nath ou a Juliana falasse um pouco sobre esse espírito que é Francisco de Assis. Qual é a relação de Francisco de Assis com esse trabalho de proteção à natureza e aos seres vivos, notadamente os animais? Ai, meu Deus, Juliana. Olha, Francisco é o nosso exemplo, ele é o irmão da natureza. A sua vida foi um testemunho de humildade, de expansão do evangelho a toda criatura. Ele pregava aos peixes, às árvores, à montanha, chamava tudo de irmão. Então, irmã montanha, irmão vento, irmão sol, irmão lua, o irmão peixe, o irmão lobo. Então, não é à toa que ele é considerado o pai dos animais, né? O patrono dos animais. Tem um dia específico para celebrar essa data, né? Então, nada mais justo do que homenageá-lo, já que ele também utilizava de uma comunicação não violenta, apesar de não existir essa ferramenta na época,
mas o seu olhar era doce, as suas palavras eram doces. E a gente tenta, né, de uma maneira muito pequenininha, muito tímida, tentar representar esse exemplo que ele nos deu há 800 anos. Que maravilha. A gente poderia dizer aí no caso, Ju, que o Francisco de Assis era um precursor da ecologia. Eu diria até que ele é um dos cooperadores do sublime ecólogo, né? Nosso mestre Jesus. Então, com certeza, ele fazia parte, e faz, na espiritualidade, dessa equipe divina que concatena, né, nos seus trabalhos aí todos os seres, sejam eles humanos ou não humanos. Francisco de Assis continua atuante pelos seus irmãos, com certeza. E as referências todas que a gente tem a esse espírito, né, Rafael, que é um espírito de fato iluminado, né? Um espírito superior. Nas obras espíritas, quando tem a manifestação desta entidade, digamos assim, desse nosso irmão, é sempre uma referência de muito respeito, né, de um conteúdo muito elevado. Sem sombra de dúvidas, né? É certamente um dos grandes apóstolos do nosso mestre e amigo Jesus, e a sua luz segue ainda irradiando, iluminando, em especial agora, no século XX, século XXI, onde há uma necessidade de uma harmonização na relação com o mundo natural. E eu tenho certeza que Francisco, onde estiver, está iluminando os caminhos para que a gente melhore muito a nossa relação com o irmão vento, a irmã água, a irmã montanha, o irmão sol, a irmã lua, né? Como ele nos ensinou. Que maravilha! E hoje a gente tem a satisfação de lançar este opúsculo. Ele é nesse formato de bolso, é um trabalho muito bonito. Eu vou abrir aqui para a gente ver ele assim, ó, dá para ver direitinho, não é? Tão bonito. Nós temos aqui na capa um cachorrinho e aqui na quarta capa, né, as vaquinhas, os bois, enfim, são nossos irmãos animais. E o título é Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. Em defesa da vida também dos animais, violência não. E aqui eu queria que a gente apresentasse um pouco para o nosso público no que consiste exatamente esse trabalho. Aqui nós temos uma referência em torno da campanha em defesa da vida, que é uma proposta e um trabalho em realização muito bonito, já de vários anos, da Federação Espírita Brasileira, por intermédio do seu Conselho Federativo Nacional, no movimento espírita, não é? E agora a gente, por iniciativa dessa parceria, né, o MOVE com a Federação, lança esse trabalho voltado também para a defesa da vida dos animais, esse respeito à natureza. Esse trabalho aqui, ele tem uma série de referências, mais de uma centena, não é isso? Não sei se a Nath ou a Ju quem vão falar, mas olha só, mais de uma centena de referências, de trechos que foram compilados num documento, um opúsculo, que ele ao final aqui acabou tendo, olha, suas praticamente 60 páginas, viu? Com um alentado opúsculo tão gostoso, e eu tenho a satisfação de tê-lo aqui em mão, e em brevemente vocês vão ter em mão fisicamente, mas de imediato vocês já podem ter o PDF dele, tá certo? O PDF já está disponível no site da FEB, daqui a pouquinho a gente passa aí os contatos. Já está aqui, a nossa produção é rápida, o Rafa, nosso aí da produção, já colocou. Então tem aí, acessar o portal, né? Está disponível tanto no site do MOVE, está no portal da FEB e vários outros interessados já estão também divulgando, tá certo? A nossa produção vai levar aqui nos comments também o endereço já com o link, que vai bastar clicar ali que vocês vão baixar e já vão poder ler ainda hoje esse documento belíssimo. Então eu queria, Ju, comenta para nós exatamente aí no que consiste esse trabalho. Bom, esse trabalho é uma coletânea aí de comentários dos espíritos, né? A gente gostaria de ter colocado praticamente as 200 referências que nós conseguimos até agora pesquisar nas obras básicas e nas obras complementares da nossa doutrina. Nós, pelo menos, pesquisamos por volta de 100 obras até esse momento, dentro da riqueza do universo de obras, né? Pensando que Chico, só ele, mais de 400 livros. Imaginemos que a gente ainda tem bastante chão pela frente, né, para o nosso trabalho. Então, a gente conseguiu compilar aí, no espaço que nós tínhamos disponível, bastantes dessas referências,
e pusemos elas de uma forma, assim, bastante linear, de maneira até a facilitar a leitura. Você falou assim, se alguém quiser ler hoje, à noite, ainda vai conseguir fazer essa leitura de forma bem gostosa e conseguindo, assim, entender a coerência do pensamento dos espíritos. Nós temos um catálogo, né? Está no nosso site, vocês podem acessar lá, um catálogo de referências, e lá é um trabalho, assim, em andamento, né, em progresso, e vale a pena também observar todas as que ficaram de fora, né? Foi difícil, mas a gente selecionou essa daí. Enfim, o que baseia esse nosso opúsculo? Ele se baseia justamente no método de Kardec, controle universal do ensino dos espíritos, né? Kardec tinha esse método. Quando ele ia selecionar as mensagens que iam para compor a codificação, ele observava com toda atenção o que diziam os espíritos, vindos de médiuns diferentes, de lugares diferentes, momentos diferentes, se havia coerência, se havia coesão naquilo que era dito, e aí sim ele puxava para a codificação. Então, a gente procurou fazer o mesmo esforço no nosso catálogo, e a mesma coisa se dá no nosso opúsculo, né? Tem esse cuidado de selecionar espíritos diferentes, e eles trazendo um conteúdo que um encadena no outro, né? Uma coisa que é importante nessa pesquisa que a gente fez é que é muito patente que os benfeitores espirituais tomaram cuidado de pedir a inclusão dos animais e da natureza nas nossas considerações de ordem ética e moral, na nossa vivência espiritual da doutrina. Isso é tão importante porque pode nos conduzir também a pensarmos possibilidades de renovação dos nossos hábitos alimentares, quiçá na direção de uma dieta vegetariana, né? Quiçá mudando também os nossos hábitos de consumo, procurando reduzir os excessos. Da mesma forma, apoiar movimentos de proteção e defesa dos animais, mas sem aquela sanha, né? Sem aquela agressão, porque o move prima, assim, pela comunicação não violenta. Esse é um exemplo que nós procuramos dar. Não vale, né, a gente agredir ninguém. Então, é importante que os espíritos destacaram até mesmo que nós tivéssemos o cuidado de oferecer aos nossos irmãos animais os recursos terapêuticos espíritas, né, para que eles também fossem, assim, receptores dessas bênçãos divinas. E tudo isso está girando em torno de um conceito que nós desenvolvemos a partir da leitura dessas obras espíritas e desses benfeitores espirituais, o que eles nos trouxeram, que é o conceito de ética animal espírita. Esse conceito, em linhas gerais, nada mais é do que uma conduta moral, né? Uma conduta moral que inclui no nosso esforço de vivência diária, nossa reforma íntima, aquele cuidado não só em benefício, né, vivenciar as leis divinas, não só em benefício dos homens, mas também de todos os seres não humanos. E levar isso para as nossas casas, nas nossas casas espíritas, o que a gente puder auxiliar, para que possamos reduzir aí qualquer dano à natureza, para que possamos adotar um pensamento nas evangelizações, nos cursos de amor à criação, de amor a todos esses seres espirituais que são nossos irmãos menores. Olha, a gente ouvindo a Juliana falar, estamos ouvindo uma evangelizadora, né? A gente percebe, né? Tão gostoso. Olha, e todos estamos a caminho, né, dessa evangelização fundamental. Ô, Nath, você poderia trazer para nós alguns dos espíritos aqui que foram compilados, né? Porque são obras mediúnicas, não é isso? Obras espíritas, então, e aqui foram selecionados trechos, como a Ju estava falando. Você poderia dizer para nós alguns desses autores que aqui foram selecionados, por gentileza? Então, nós tivemos esse cuidado, né, como a Ju comentou, de não só separar, porque seria mais rígido se a gente separasse primeiro Kardec, como está no nosso catálogo. Lá não, lá tem uma fluidez, então realmente é pelo encadeamento das ideias. Então, hora você está vendo Kardec, né, na codificação, hora você está vendo Leon Denis, depois você está vendo Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Gabriel Delane, e por aí vai, Humberto de Campos também. Então, você vê, assim, mais um conteúdo que vai se agregando do que propriamente uma divisão entre autores, né? Então, assim, só a título de curiosidade, sobre a alimentação, por exemplo, né, uma clássica. No Consolador, na questão 129, as pessoas, né, perguntam para o Emmanuel, é um erro, assim, se é uma coisa de errado em consumir animais, é alguma coisa nesse sentido. E aí a resposta,
A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, da qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e dos frigoríficos. Essa é uma das mais clássicas que a gente tem, que, se eu não me engano, está na parte do vegetarianismo, né? Tem outras também, por exemplo, que corroboram com ela, né? Do Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, que ele fala: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição, que seria após a desencarnação do corpo físico, né? E por aí vai. Aí nós temos, por exemplo, Missionários da Luz, que vai trazer também muitas coisas semelhantes, né, a respeito de como a nossa inteligência ela seria capaz de suprir essa demanda, né, de proteína e não de carne animal, né? Nós precisamos de proteína. A proteína ela é encontrada no reino vegetal. Inclusive, os animais eles são simplesmente armazenadores dessas proteínas. Todas as proteínas que existem no universo, no mundo, elas vêm do reino vegetal, que é a base dessa cadeia alimentar. Então, o que o vegetariano ou o vegano faz, ele simplesmente vai direto à fonte. Então, Emmanuel e Alexandre, por exemplo, do Missionários da Luz, que falam muito, muito próximos um do outro, eles estão realmente orientando para a gente pular essa etapa de dor, né, e ir direto a uma fonte que é saudável e super recomendável, inclusive, pela ciência hoje. E vai por aí, nossa, aí vai falando sobre o que são os animais, né, e daí, nossa, realmente o opúsculo inteiro é magnífico. Os amigos espirituais, né, Rafa, já vem tratando do assunto há um bocado de tempo, né? A gente pode colocar aí décadas e décadas e que vem assim trazendo essa temática de uma maneira que a gente possa refletir sobre o assunto, né? Mais que refletir, até sentir, não é? E, evidentemente, fazer o esforço aí da vivência. Que lhe parece isso? Sem dúvidas, a relação do homem com os animais e o mundo natural é muito antiga, obviamente, e desde então, desde o início da civilização ou da modernidade, nós encontramos pensadores e pensadoras diversos, em quadrantes diversos do nosso globo, nos buscando ensinar que melhoremos as nossas relações com o mundo natural. E, obviamente, que a doutrina espírita, codificada ali no século XIX, não ficou de fora desse chamamento, desse convite divino para que melhoremos as nossas relações com o mundo natural. Então, nós vamos encontrar Allan Kardec na codificação, os imortais na codificação, também nos ensinando a melhoria da nossa relação com o mundo natural. Em especial, nas obras complementares, vamos encontrar André Luiz e seus instrutores, vamos encontrar Caibar Schutel, Gabriel Delane, Leon Denis, vamos encontrar, assim, espíritos e médiuns consagrados da nossa doutrina, nos convidando por diversos ângulos a melhorar a nossa relação com o mundo natural, seja na alimentação, seja em outros campos onde, de certa maneira, ainda nos valemos dos animais. Então, há uma intertextualidade muito interessante quando a gente coloca essas obras lado a lado. Porque a gente encontra uma fala de Alexandre ali em Missionários da Luz, uma fala de Leon Denis ali no Grande Enigma, uma fala de Humberto de Campos ali em Cartas e Crônicas. Então, o que nós fizemos? Nós fomos pegando essas falas e colocando-as lado a lado. E é muito interessante como que elas conversam entre si. E isso, então, desde a codificação. Só para citar uma referência que eu acho uma das mais importantes, nós temos uma problemática em nossas culturas que é o antropocentrismo. Ou seja, todos os demais seres, eles precisam atender às conveniências, os interesses humanos. Isso vem sendo ressignificado, vem sendo modificado, em especial a partir do século XVIII, com o biocentrismo, o ecocentrismo, a ética da vida, a ética da terra, a ecologia profunda, a ética animal, várias teorias não antropocêntricas, digamos assim. Então, Kardec, lá em A Gênese, Geraldo, ele diz o seguinte: foi o orgulho que levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Ou seja, não foi Deus, não foi Jesus, não foi um espírito superior, foi a nossa cultura, foi o nosso orgulho
que desenvolveu essa ideia, que se espalhou pelo planeta de tal maneira que a gente fica com dificuldade de pensar num mundo onde os animais sejam apenas nossos irmãos, nossos companheiros de jornada. Então, Allan Kardec, ele nos deixou, nos legou realmente uma fala muito direta contra o antropocentrismo. Nessa ideia onde os animais são coisas, são produtos, e o mundo é um balcão de negócios, né? Então, realmente é uma fala muito importante para a gente, e fica o convite para que a gente, passo a passo, gradativamente, vá ressignificando e, portanto, superando o antropocentrismo, que realmente ele é muito prejudicial para que nos entendamos como uma família universal, onde os rios, as montanhas, os animais são nossos parentes também, né? E mesmo, não é, Rafa, que nós sejamos, sei lá, tenhamos essa visão do ser humano como centro, a responsabilidade do ser humano, exatamente por estar nesta questão do centro, não é? Tem uma responsabilidade no cuidado, no zelo, no carinho, na proteção, que é como alguém coloca aqui que os nossos, né, animais, eles são nossos irmãos. E a codificação coloca isso, o Espiritismo nos ensina. São os nossos irmãozinhos, são irmãos caçulas, como ele diz ali uma expressão interessante. O que é que a gente faz, não é? Com os irmãos caçulas. O Hernani Roy que é quem falou assim. Então a gente cuida, não é? A gente tem um zelo, tem todo um carinho especial, não é? É muito importante. E eu sou meio suspeito porque eu sou caçula na família, então é impressionante como os irmãos demais cuidam da gente. Parece que a gente nunca cresceu, né? A gente está quase chegando aos 60 anos, é impressionante. Gente, que maravilha, olha só. Eu estava aqui folheando, porque eu me dou o luxo de estar folheando. Vocês daqui a pouco vão estar folheando. Já foi aí despachado pelo correio para vocês, né? Porque saiu agora, olha só que coisa linda, né? Para a gente ter o gostinho, a nossa produção é 10, né? Então a gente tem aí, olha, essa é a capa, né, do opúsculo. Aí a gente tem esse destaque, né, na capa, que é recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Isso aqui é Francisco Cândido Xavier, Emmanuel falando no livro Emmanuel. Estava reparando aqui a consolidação desse opúsculo, né, se dá principalmente na psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco e com a base em Allan Kardec, não é isso? Então são trazidos textos, informações da própria codificação e da lavra de Chico e também de Divaldo Franco, né? E várias fontes, não é? Aí a gente tem um prefácio que foi preparado aí pela equipe do MOV, não é? Que dá uma contextualizada, não é, Rafa? Você poderia comentar rapidamente para nós as informações que traz aqui nesse prefácio, só para que o público possa ter uma informação breve, por gentileza. Sim, com alegria, né? Preparamos sim esse prefácio com muito carinho e a gente aguarde que vocês leiam e comentem conosco. Então aqui nós convidamos o amigo leitor a conhecer essas diversas mensagens dos benfeitores espirituais sobre a nossa relação com os animais e o mundo natural. E nós percebemos ali que o objetivo, imagino, desse opúsculo é justamente demonstrar essa diversidade doutrinária e como que essa diversidade nos convida a mudar hábitos, condutas perante os animais nos diversos ângulos da nossa vida. Então, esses conteúdos, como já disse a Juliana, eles foram selecionados do nosso catálogo de referências, onde temos mais de 200 mensagens dos bons espíritos, e aqui no opúsculo não coube nem metade, Geraldo, temos aqui 54 mensagens das mais de 200 em nosso catálogo, né? Então, ou seja, na literatura espírita, né? Não pesquisamos tudo ainda, não deu tempo, esperamos pesquisar mais, né, para incluir mais mensagens em nosso catálogo, mas temos 54. E nós dividimos em pela vida animal, pela terra e pelo vegetarianismo. Então a gente fez uma classificação e colocamos as mensagens de acordo com essa classificação. E o que a gente percebe também é o seguinte, essas mensagens, por variados benfeitores, Delane, Emmanuel, Joana, elas também utilizam, assim, de métodos diversos para nos alertar, para nos convidar. Então, alguns vão pelo campo da poesia, como Casimiro Cunha, como Cornélio Pires, poeticamente nos convidam a mudanças de hábitos. E a gente Cada um com o seu estilo, né, Rafa?
Cada um com seu estilo, isso é bem interessante. E muitas vezes, Geraldo, quando a gente coloca assim lado a lado, a gente vê que eles repetem até algumas palavras, no sentido de dar uma ênfase a alguma coisa que eles buscaram. Parece que houve um combinado no mundo espiritual, sabe? Peraí, mano, ó, senta aqui do lado de Neni, chama aqui a Joana e vamos cada um enfatizar alguma coisa, deixar aqui alguns trocadilhos para que a turma lá encontre, né, e perceba essa necessidade deliciosa de melhorar a nossa relação com o mundo natural. Que E maravilha. nós, não sei se diria mais sobre o prefácio, né, Por favor. mas no prefácio a gente traz também o conceito de ética animal espírita, que é uma proposta, que é um convite, né, para dar visibilidade a um assunto, como a Juliana já explicou para a gente, que é essa conduta moral, onde a gente busca melhorar a nossa relação com os animais. E, ao final do prefácio, nós fazemos aquele convite. Aquele convite, porque é um convite, não há nenhum tipo de imposição, de apontamento de dedos, é um convite amoroso para que a gente conheça essas mensagens e, a partir daí, se esforce gradativamente para melhorar a nossa relação com os animais que são nossos irmãos menores, como você disse, Geraldo. Emmanuel diz isso. São os nossos irmãos menores, e Casimiro Cunha também, são os nossos irmãos menores. Que coisa boa, que merece todo o nosso respeito, né? A gente vê como os animais, eles são carinhosos, né? E pedem esse carinho. É uma relação até de afeto, assim, é impressionante, não é? Nós estamos tendo várias participações aí, o nosso Rafael na produção pode trazer aí alguns, né, aqui para a gente destacando a hora que quiser, e a gente vai vendo aqui. Teve uma fala sobre a questão do mundo de regeneração, que está no nosso roteiro também, que eu queria trazer para nós aqui, não é? Vamos ver, o Alessandro de Paula está questionando aí, ou está afirmando, né? Você consegue ler aí, Nath? Você consegue ver bem? O que tem aí para nós? O bem dos animais é também o bem dos seres humanos. Só podemos construir e almejar paz se nossos atos forem pacíficos. E é muito a base do MOV também. A gente sempre fala que não tem como pedir paz para os nossos irmãos animais usando de violência com os nossos irmãos humanos. Por isso que a base do trabalho do MOV é a CIMV, é a comunicação não violenta, para a gente realmente se colocar nesse lugar de igual, né, de dialogar, porque nós somos todos iguais, estamos no mesmo barco, e um barco que está afundando, cheio de problemas ambientais que nós estamos passando no planeta, né, e nós estamos aqui nesse papel de apenas mostrar o que os espíritos nos alertaram, né, durante todo o século XIX, século XX. Então, eu acho que é bem interessante essa forma de se comunicar e tem dado muitos frutos. Muito bem. Olha só, Ju, ali a Carla Lopes Oliveira, com esse nome de princesa aí, ela traz para nós uma colocação. Você poderia destacar? Você consegue ler aí? Sim, ela está falando dos cosméticos, né, que são produzidos 100% veganos, ou seja, dispensam a participação, a exploração, né, uma forma de utilização, melhor dizendo, dos animais pelas farmacêuticas e pelas produções, né, que a gente utiliza. Isso é importante porque a gente, às Isso vezes... já existe, né? Já é uma realidade. Já existe, isso é importante porque traz sofrimento. Né? Se a gente for pensar, muitos animais são utilizados como instrumentos aí na parte de educação e pesquisa, e muitos sofrem nos laboratórios, muitos têm que passar por experiências. Lógico que a gente hoje, na forma como a ciência está se desenvolvendo, ela está começando a modificar os testes laboratoriais, deixando de usar os animais. Mas por causa da nossa pandemia, por exemplo, para as vacinas, foi necessário ainda utilizar os nossos irmãos, né, justamente para os testes. A gente espera que isso se modifique no futuro próximo, e a gente tem que estar, de uma certa forma, atento a isso, porque os animais têm sido usados também com a questão do entretenimento. Nós temos que evitar, né, participar de rodeios, participar de vaquejadas, participar desses eventos que causam dor e sofrimento, que constituem, de fato, situações que nós não gostaríamos de nos ver, né? Assim como nós não gostaríamos de estar sendo, assim, passando por essa dor, por essa agressão, a gente não pode infligir isso para os nossos irmãozinhos. Da mesma forma, pensar neles aí na questão da estimação, né? Quando a gente puder adotar um animal, vamos adotar,
Vamos cuidar daqueles que estão nas ruas. É importante, muito mais valioso do que a gente adquirir os animais, porque infelizmente há irmãos nossos que se utilizam das fêmeas, que se utilizam dos machinhos justamente para reprodução, fazer dinheiro. E a gente tem que estar atento com isso, com todo cuidado, com todo o amor e respeito que a gente deve a eles, porque eles ignoram isso. A gente, como já conhecemos a partir da doutrina, cuidemos, procuremos escolher a adoção, procuremos escolher o acalanto, ajuda aos protetores que estão aí tão necessitados de apoio. Nós temos, Rafa, eu estava me lembrando aqui, Allan Kardec coloca, não é, em A Gênese a questão da evolução, não é, do princípio espiritual, dos diversos estágios da natureza, e a gente precisa abranger, né, além da própria vida animal, como, né, um amigo, um irmão nosso coloca aqui, também tratar da própria natureza na sua abrangência, não é? Como é a questão do próprio reino vegetal, do reino mineral, que são todos elementos importantíssimos e que nos servem assim até como princípios para depois nos tornarmos indivíduos até chegar à condição da razão como espíritos formados, que hoje nós somos seres inteligentes e inteligentes racionais, né? Porque os animais têm uma inteligência relativa, não é isso? Com o instinto. Mas a gente vê nessa gradação que o próprio Emmanuel coloca para nós também, vai explicando como é importante essa evolução do princípio inteligente. Gabriel Delany, em Evolução Anímica, nos traz, né, um tratado sobre o assunto, e aqui no Opúsculo a gente tem essas diversas fontes dos clássicos também compilados. Leon Denis fazia uma referência à natureza, ele conseguiu encontrar Deus em contato com a natureza. Nós estamos vivendo, Rafa, Nath, Juliana, momentos difíceis, momentos de assim desrespeitos clamorosos para com a natureza. O planeta Terra é o nosso habitat, é o nosso lar. A gente tem que agradecer a Jesus, né, por ter co-criado com Deus esse nosso lar, esse nosso ambiente, e a gente parece não estar respeitando adequadamente, não é isso? As nossas florestas, não é isso? As árvores, a vegetação, os próprios minerais, não é isso? Que dão assim uma estabilidade tão importante. E como considerar tudo isso nesse momento em que nós estamos vivendo, em que ainda parece o ser humano que deve ser aquele a empregar a sua consciência, a sua razão para a construção e para a harmonia? A gente vê, como a Juliana estava falando ainda, parece-nos alguns remanescentes da barbárie, de tamanha violência. Como é que a gente vê isso em plena transição para um mundo de regeneração? Geraldo, é por isso que no Opúsculo nós classificamos um grupo de mensagens pela Terra, trazendo esse olhar amoroso, respeitoso para com todos os elementos e forças da natureza, independente do grau evolutivo em que se encontre, seja na fase animal, na fase vegetal, na fase mineral, na fase humana. E a primeira mensagem dessa parte do Opúsculo pela Terra é do benfeitor Emmanuel, e ele diz o seguinte, só um pequeno trecho: em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. Todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. A beleza de Francisco de Assis que falávamos é porque ele conseguiu enxergar o valor divino, sentir o valor divino intrínseco a todos os seres, independente da fase evolutiva que estagiavam. A todos os elementos, a todas as forças, a todos os princípios inteligentes, todos os espíritos. Há um valor em si mesmo, inalienável, em cada um. Então, quando a gente passar a enxergar a sabedoria e a bondade de Deus que se revela em sua criação, as coisas começam a se transformar. Então, é uma beleza, é uma sabedoria quando a gente observa uma flor aqui no nosso quintal. Uma beleza e uma sabedoria quando a gente observa um pássaro voando.
um correr de um rio. Hoje é o Dia Mundial das Abelhas. Olha a importância e a beleza das abelhas. Um ser pequenininho. E na questão 888A de O Livro dos Espíritos, o Espírito São Vicente de Paulo, ele nos ensina que a lei de justiça, amor e caridade é também para os mais ínfimos da criação. E eu fiquei lembrando da abelhinha hoje. Então é muito interessante quando a gente passa a observar os demais elementos da natureza que coabitam, que coevoluem conosco no planeta, com esse olhar, reconhecendo seu valor intrínseco. Não a partir de um tipo de valor que eles só servem a partir do momento em que atendem aos nossos interesses. Eu acho que essa é a virada. Tem um valor divino. Ele não vale porque me dá alguma coisa. Ele não vale porque me oferece alguma coisa em troca, não. Há um valor que Deus colocou e esse ninguém pode tirar, né? Então, eu acho que a gente consegue ter esse olhar mais solidário entre todos os elementos. Uma família universal, né? Do qual aqui na Terra Jesus é o governador e amigo. Posso Pode acrescentar falar, uma João. coisa? Pois não. Ouvindo o Rafa, eu lembrei de uma coisa, até a própria pergunta que você fez, Geraldo, que muitas vezes a gente se refere à questão dos serviços ecossistêmicos, os serviços que a natureza nos presta, né? E nos esquecemos que nós estamos envolvidos e encadeados com essa natureza, que nós somos essa natureza. Portanto, nos cabe perguntar justamente que serviços estamos prestando para essa obra de criação divina. Essa é a grande pergunta também que a gente faz ao lado do valor que a gente dá, o valor intrínseco de cada ser, porque muitas vezes a gente até dá valor quando ele já tem valor, né? O valor de commodity, ou seja, de mercadoria, de coisa, não são os valores que estão interessando, mas os valores de seres espirituais, irmãos nossos. Se eles colaboram e contribuem com o seu serviço para a obra divina, qual é a nossa participação? Né? Eu lembro até de um livro muito querido meu, da minha infância, digamos assim, que é aquele, O Pai Nosso, de Meimei, em que ela narra justamente uma fase da evolução humana em que todos os seres contribuíam e os seres humanos não faziam nada, ficavam apenas, recebendo. E até que Deus determina que se faça a lei do trabalho, que eles deveriam receber conforme o esforço despendido. Então, isso é super importante que a gente consiga, assim, atinar na nossa cabeça, na nossa consciência, de que a nossa contribuição é super importante. Agora, se nós estamos destruindo ao invés de contribuir, isso é conosco, né? É da nossa conta pessoal que a gente precisa observar. Olha, a Ju aí, a Juliana responde a uma questão que foi colocada sobre karma para os animais. Os animais não estão submetidos, como a gente entende à luz da doutrina espírita, à chamada lei de causa e efeito, porque eles não têm o livre-arbítrio para a decisão, a escolha como fruto da razão. O animal, por exemplo, ele faz escolhas delimitadas à questão da sua sobrevivência, não é? Então tem um instinto, que é uma inteligência primitiva. Agora, ele não responde pelos seus atos porque ele não tem ainda a possibilidade de logicamente concatenar as suas ações. Por isso que ele não é dotado da razão. A gente chama o animal irracional, ele não raciocina no sentido, ele pensa. Como Gabriel Delany coloca claramente, o animal pensa, mas ele não consegue raciocinar porque não concatena logicamente as suas ideias, os seus pensamentos. Embora não seja tão simples assim. A gente vai ver muitos animais que são mais avançados que às vezes denotam uma inteligência parece maior do que a do ser humano. Então a gente está falando aqui de um modo assim abrangente para a gente poder entender que eles não estão submetidos à lei de causa e efeito. Nós, seres humanos, sim. Por quê? Somos responsáveis pelas nossas ações e escolhas, fruto do nosso livre-arbítrio. Olha só aqui, Nath, a Bianca está dizendo que já baixou. Já baixei. Obrigado pelo trabalho, oportunidade de participar desse momento histórico. É um momento histórico mesmo. Ela já baixou. Então, alguém perguntou se era e-book. Não, não é e-book. É o PDF que está disponível gratuitamente aí
no site do MOV, no portal da FEB e outros companheiros também que vão disponibilizando, tá certo? Vocês podem baixar a qualquer momento e além de receberem o impresso, que a gente, né, a gente está numa transição entre o impresso e o, né, o eletrônico e tudo, e todo o material que a FEB faz é com papel que tem um certificado, né? Queria até dizer isso aproveitando aqui. Então existe o certificado, papel produzido a partir de fontes responsáveis, né? Toda a produção dos livros da FEB tem esse selo e a gente imprime o que é necessário, porque há essa demanda, inclusive estamos fazendo agora atendimento em boa parte deles com on demand, ou seja, se faz a impressão à medida que há demanda. Tá certo? Isso é muito interessante também, que nós estamos caminhando para o futuro que já chegou. Nós estamos abrindo as portas para esse futuro, não é? Não tem mais volta. Doravante não será mais como dantes. Então a gente tem que abrir a cabeça. E Nath, a gente vê aqui o seguinte: qualquer pessoa que agora fizer, né, para receber o impresso, pode solicitar, a FEB vai encaminhar pelo correio, por transportador e tal. Preferencialmente que vocês façam, e aí é livre, não é obrigatório, mas preferencialmente vocês façam um pedido de alguma obra da FEB e vão receber o folheto. Por quê? Porque já vai ter um frete. Necessariamente tem um frete. Mesmo sendo gratuitamente, né, a pessoa que vai pedir, ela vai ter que pagar um frete, é natural. Então, já faça um pedido de algum livro ou outro que já vai, né, pagar um frete fixo lá e já vai receber o opúsculo, tá certo? Mas se não quiser também adquirir nenhum livro, peça só o opúsculo, vocês vão receber do mesmo jeito. O importante é ter isso aqui em mão e agora já de imediato, como a Juliana falou, já pode ler hoje mesmo. Acabando aqui, eu tenho certeza, o pessoal já está lendo agora, né? E aí, olha só, eu queria saber de você, essa menina jovem aí que é mais nova do que a minha filha mais nova, né? Que tem essa carinha de bebê assim. Esses são espíritos já de uma nova geração que já vem para trazer um mundo novo, não é? Nós estamos vivendo aí, olha só, o Aldo Motelevski, que nome bonito, não é? Já fala alguma coisa. E aproveita e lê para nós e já faz o comentário. Depois eu faço a pergunta que eu ia fazer, por gentileza. Vamos trabalhar assim com a espiritualidade, pela conscientização, jamais com a imposição ou julgamento. Cada um ao seu tempo compreenderá. O Aldo, inclusive, ele participou, ele é daqui de Curitiba também, ele participou muito da minha formação, da mocidade, dos encontros de carnaval, então é um amigo muito querido. E realmente, né, essa questão assim de... Eu acho que é justo a gente possibilitar para as pessoas o conhecimento, mostrar os dados científicos, porque a doutrina espírita tem esse viés da ciência, mostrar o que a filosofia e o direito têm avançado, agora também com o direito animal, com a ética animal, mostrar todas essas possibilidades, mostrar que outras doutrinas de evangelização, né, cristãs ou não, também estão avançando nessa conscientização com relação à natureza. Então a doutrina ela é consoladora na sua base. Então que a gente realmente tem essa liberdade para conseguir passar para as pessoas essa verdade. E aí, a partir do momento que essa informação está com a pessoa, é do livre-arbítrio dela. Então, sem julgamento, sem se colocar acima do outro. A gente vê muito isso por aí nesse tipo de tema, né? Então, como é importante a gente frisar aqui que está todo mundo junto. A alimentação, ela é um dos fatores da nossa evolução espiritual, ela não é a única. Então, a gente pode sim avançar paralelo a outras esferas, mas avançando também com a alimentação, a gente pode conseguir outras questões, outros valores morais com isso. Isso é muito bom, isso é muito benéfico. Isso. Então, eu agradeço o comentário do Aldo. Ah, que beleza, hein? E a gente está vendo os comentários, o pessoal, né, ainda tem um pouco de dúvida quanto a essa questão do karma, por que os animais sofrem tanto e tudo. Isso é uma questão da irresponsabilidade humana, não é? A gente precisa trabalhar mais esse carinho, esse amor, esse cuidado. Como a Juliana colocou muito ponderadamente, algumas pesquisas ainda, como é o caso da vacina, às vezes precisa, né, de elementos e tudo, né, animais que vão trazer o benefício. Por exemplo, você tem os antídotos para alguns, né, venenos que são gerados através dos próprios animais. Quer dizer, mas isso tudo pode ser feito com cuidado, né, com carinho até, preservando, como hoje nós temos várias iniciativas em que os animais são catalogados, são identificados e são amparados, assistidos, né, periodicamente, para que se possa fazer esses estudos. Aí não é uma conta do animal, é a conta do humano. A responsabilidade é nossa, não é do animal. E a gente vai responder por toda a busca que estiver fazendo. O nosso tempo voa e a pergunta que eu tenho para fazer, que eu queria que vocês três, por favor, abordassem um pouco sobre isso. Nós estamos numa transição.
Isso está evidente. No período da transição, o mal vem à tona. A gente vê o mal. Nós estamos num planeta Terra, né? Bem-vindo, terráqueos, né? Alguns podem ser de outros planos, enfim, mas nós estamos aqui fazendo essa transição do mundo de expiação e provas, onde é o império do mal, para o mundo de regeneração. Essa transição ela é desafiadora, porque a gente enfrenta muitas dificuldades ainda. E ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, o limiar, a entrada de um mundo novo, né, que é o de regeneração, a gente ainda, né, Juliana, Nath, Rafa, a gente vê muito ainda essa questão de, parece que uma barbárie que remanesce, né? Parece aquelas coisas muito primitivas ainda, tão brutalizadas. Bom, como conviver harmonicamente nesse meio, nesse ecossistema e mantendo esse equilíbrio aí que eu achei tão bonito, né, que o nosso irmão colocou e a Nath comentou com tanta propriedade, sem que a gente fira o livre-arbítrio do outro, mas que a gente consiga avançar de fato, dando passos necessários, inclusive no quesito da nossa própria alimentação. Por favor, Nath. Já emendando, né? Então, Geraldo, é uma questão complexa, né? Porque dói, machuca a gente que luta pela natureza, pelos animais, vê ela sendo destruída dessa forma nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu, assim, posso dizer que eu aprendi muito com o MOV a conseguir me centrar, né? Porque a gente não consegue comunicar quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, quando a gente está com raiva. Então, a gente precisa aprender muito como o Francisco, né? A se centrar, entender que o outro, ele tem as experiências dele. Ele tem uma vivência que nós nunca vamos entender porque nós não somos ele. Não somente nessa vida, mas em todas as vidas que ele já passou. É um ser que passou por experiências inúmeras e que formou o caráter dele hoje. A maneira como ele vê o mundo, essa cosmovisão. Então, é muito dessa NV mesmo, a gente compreender e ter a compaixão de entender o lado do outro. Então, recentemente eu tive umas discussões, assim, com algumas pessoas, fora do MOV, né, enfim, que eu, assim, com super calma, tranquilidade, e a pessoa com uma certa violência. Então, a gente tem que aprender a se colocar numa posição mais calma para conseguir transmitir a mensagem. E mesmo que a gente tente, a gente não vai conseguir, porque muitas vezes a pessoa está ouvindo pela primeira vez sobre aquilo que para mim já é algo natural. Então a gente tem que ter essa noção assim de que o outro está no tempo dele, de que a gente não vai conseguir alterar as coisas de um dia para o outro. É uma coisa lenta, ainda mais se tratando dessa temática que a gente está começando a discutir faz 2 séculos, é muito pouco tempo, já que é uma relação milenar, uma relação desestruturada, desequilibrada entre o humano e o não humano. Então, assim, tem que ter muita paciência e entender, claro, que confiar, né, nessa providência divina que rege tudo e a todos, a Francisca e as suas falanges que estão no controle e que a gente pode fazer a nossa parte de pequenininha, de formiguinha, trabalho do MOV, assim, incansavelmente, né, tentando atingir mais corações e, a partir daí, cada coração que defina se vai aceitar ou não essa sementeira, né, essa semente que a gente está plantando. Muito bem, Rafa. Pois não, Juliana, Ju, fique à vontade. Pode começar, Ju, depois eu falo. Eu estava justamente pensando nisso, que nesse momento, lembrando até um pouco Joana de Ângeles, ali no livro Após a Tempestade, ela vai se referir à questão da nossa psicosfera, como ela reflete, né, os nossos pensamentos, esse campo eletromagnético, né, que vem desde os estudos de André Luiz, justamente expressando como é que essas emanações nossas, dos nossos pensamentos, geram esses campos que são interrelacionados, né? Então, dentro da nossa própria família, da nossa própria vizinhança, cidade, o país, nós temos essas caracterizações, né, de energias, de campos eletromagnéticos que estão muitas vezes ligados àqueles pensamentos e àqueles sentimentos que nós não estamos, vamos chamar assim, de menos felizes. Eu acho que é uma boa caracterização, né? Chamar de pensamentos menos felizes, emoções muitas vezes em desalinho, em desajuste. Isso tudo vai se somando. Esse momento de transição, ele é característico. É um momento em que muitos de nós sentem já dentro de si que é chegado o momento de tomar um posicionamento, né?
Será que nós estamos de fato junto com Jesus? Então, essa é uma questão que nós estamos sendo convidados a assumir, né? Estamos operando de acordo com o Evangelho? Existe a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos coloca a finalidade da encarnação, né? Qual é a finalidade? E os Espíritos respondem duas coisas, uma é a evolução e a outra é colaborar com a obra divina. Então, a evolução a gente geralmente coloca no campo da reforma íntima, mas esse colaborar com a obra divina está relacionado a tudo que a gente realiza. Eu estava falando um pouco dos nossos serviços, né, do que a gente contribui, e é isso. Então, esse momento, a gente está sendo chamado justamente a contribuir. Essa sementeira que a Nath falou. Existe esse campo bastante denso de energias, aflorando realmente de cada um de nós as questões que estamos vivenciando. Desculpa, que eu acho que deu uma cortada aqui. Existe esse campo de energias que está aflorando de nós, né, e que aflora de muitos irmãos nossos que também têm a consciência, muitas vezes, que já estão, assim, num limiar, né, muito sério de definição para os seus espíritos. E aí que a gente percebe a violência aflorando e tudo mais, por uma falta realmente na nossa sociedade, né? A gente precisa muito de educação, a gente precisa muito de acolhimento, a gente precisa muito dessa familiaridade entre os familiares, né? De uma vivência que nos coloque no sentido de compaixão. Tanto que a gente precisa de compaixão pelos animais, nós precisamos de compaixão entre nós também. É isso que Nath disse antes. Então, essa psicosfera densa do planeta, ela se reflete em todos os campos. Ela se reflete nas guerras que nós estamos acompanhando agora, ela se reflete na poluição em geral que nós estamos vivenciando. É uma poluição essa, gente, moral e mental, nos diz Joana, né? E ela se reflete no nosso meio ambiente. E o meio ambiente somos nós. Né? O meio ambiente, quando a gente fala ambiente, vem do latim ambire, o que está em torno. Mas não é uma felicidade, né? A gente pensar assim, não é uma expressão muito feliz a gente falar do que está em torno. Se a gente pensar que o oceano está em nós, né? Se nós temos a mesma proporção de sal de água no nosso organismo, quanto o nosso oceano tem ali de sal e tudo mais, quer dizer, as proporções todas que nós temos no nosso organismo trazem a natureza para dentro de nós e se refletem. As nossas células, os micro-organismos que habitam dentro de nós, são seres inteligentes, nós somos berçários de princípios inteligentes do universo. Então, tudo que nós produzimos mentalmente influencia esses pequenos irmãos nossos, que vêm aí na retaguarda evolutiva. Se a gente consegue emanar para dentro de nós energias menos felizes e depois causar desequilíbrios internos, imaginemos o que a gente também não faz emanando de nós nos locais onde nós vivemos. Nós recebemos energias superiores, recebemos energias cósmicas, energias do Sol, e André Luiz nos fala também que a gente recebe também energias horizontais aí, né, dos demais seres da criação. Então é preciso ter essa atenção. O que nós estamos trocando? E esse momento em que há tanta agressividade, tanta angústia, tanto medo, gente, isso se soma e cria essa nuvem energética, digamos assim, que apenas complica. Então, reforcemos as ações. Eu queria dar esse tom, exatamente, Ju. A gente ouvindo a Ju, se eu ficar ouvindo você mais 15 minutos, eu vou sair daqui já evangelizadinho. Que coisa linda, tão bonito, né? O pessoal tá aí dando esse reforço positivo, é tão gostoso, né? Ouvir a jovem Nath conversando também, falando. Você é de Curitiba, né, Nath? Está em Curitiba. Você, Ju, está onde? Em São Paulo. Em São Paulo. E o Rafa está onde? Niterói, Rio de Janeiro. Pois é, eu estou em Brasília. Olha que coisa linda, né? Nós aqui, cada um no estado respectivo, na unidade da federação. Pois é, Rafa, fala a sua participação aí, porque aí nós já estamos com o tempo voando e eu tenho mais uma pergunta que eu preciso fazer ainda para vocês. Então tá bom, vou ser bem sucinto. Eu recordei de um ensinamento em O Evangelho segundo o Espiritismo, se me recordo bem, está lá no capítulo 9, onde Kardec e os Espíritos ensinam que cada época ela é marcada por um vício ou uma virtude. E os Espíritos falam que a nossa virtude foi o desenvolvimento intelectual e que o nosso vício é a indiferença moral. Então, qual a problemática do nosso tempo? Estamos agora encarnados aqui, século XXI, qual a problemática de hoje?
No cerne da problemática de hoje está o nosso divórcio com o mundo natural. Nós precisamos nos religar ao mundo natural. Reconhecer, como disse, os valores intrínsecos dos seres que coabitam e coevoluem aqui conosco. Então, se essa é a problemática do nosso tempo, e nós identificamos isso, e temos até mesmo base doutrinária que nos incentiva a essa mudança, no caso nós espíritas, o que fazer? Então, olhar primeiro para si mesmo, o que posso modificar a favor da natureza. E ao comunicar isso ao nosso próximo, ao comunicar isso às instituições, ao comunicar isso para o mundo, como fazer? O Espiritismo nos ensina, o Evangelho nos ensina, é fazer com brandura, é fazer com respeito, com serenidade, dar o exemplo primeiramente. Onde não formos ouvidos, sacudir o pó das sandálias, né? E vamos pregar o reino de Deus em outro lugar, já nos ensinou o Evangelho. Então, todos nós estamos avisados que esses tempos seriam desafiadores. Tem o sermão profético de Jesus, registrado pelo evangelista Marcos e outros. Tem Kardec falando para a gente sobre a transição planetária e obras através de Divaldo e Chico. O momento é desafiador. Mas identificamos isso e agora vamos dar as mãos e vamos trabalhar para que a gente possa fazer essas mudanças e nos religar ao mundo natural, né? Exatamente. Eu queria, nós estamos praticamente com 10 minutos, 8 minutos para encerrarmos. Eu queria que a gente, já nesse encaminhamento para fecharmos, conversássemos sobre esse ar de esperança. Porque nós estamos num limiar de um mundo novo. Vocês aí são geração nova e eu estou tentando correr atrás para ver se eu também seja da nova geração, enfim, né? Talvez não consiga, mas estamos tentando. E é uma coisa tão bonita a gente ver isso, não é? Espontâneo, natural. As crianças que estão nascendo já trazem no seu próprio soma, no seu veículo somático, no seu organismo, já uma formação diferenciada. Já não é mais aquela questão, por exemplo, em que de repente a gente tinha talvez algumas necessidades anteriores que hoje a gente já pode não trazer mais. Aqui entendendo, digamos, uma evolução, sem entrar no mérito do que nós fizemos no passado, analisando da agora para frente, não é? A gente vê assim com essa esperança. E eu queria fazer pergunta para vocês, né? A questão de uma alimentação mais, digamos, natural, orgânica, não é mais assim vegetariana, vegana, que seja dentro da possibilidade da condição de cada um, não é? Com todos os cuidados adequados, evidentemente, com acompanhamento até para que se tenha, não é? Esses elementos todos necessários para a nossa saúde e que a gente percebe que a natureza oferta tudo isso, não é? Eu pergunto, essa questão da mudança num hábito alimentar já denota para nós uma mudança do nosso estado emocional, psíquico e espiritual, adentrando de fato esse novo mundo que já está com um portal instalado aqui na Terra? Posso começar, pessoal? Vai lá. Então, Geraldo, eu acredito que sim, porque, vamos lá, a questão psicológica, emocional, está muito atrelada, né? Quando você escolhe fazer isso, você não escolhe do nada. Você escolhe a partir de um contexto, a partir de coisas que você está vendo, de uma injustiça que está acontecendo com os nossos irmãos animais. Então, você busca, a partir desse momento, não fazer mais parte desse sistema. Então, isso por si só já traz um alívio, assim, na consciência muito grande, de você estar se alimentando de vida mesmo, de algo que está nutrindo o seu corpo. Fisicamente, eu posso dizer já há 6 anos sem consumir carne, que a minha disposição está outra, né? Eu já comecei super novinha, com 17 anos já parei, mas eu mesmo senti, assim, eu lembro que eu não tinha disposição para fazer um esporte. E hoje eu tenho, assim, disposição de correr, de brincar, de, sabe? Com os meus sobrinhos e, enfim, de fazer coisas que antes eu não tinha. Minha saúde melhorou, colesterol abaixou, meus exames de sangue estão perfeitos. Então, a parte física, não só comprovada pela ciência, mas também na minha vivência, tá ótima, tá perfeita, tá 100%. E espiritualmente falando, nós estamos buscando, através da evolução espiritual, uma desconexão já da matéria, um desprendimento da matéria. A matéria é uma coisa que
Com a evolução do espírito, ela vai ficando mais para trás, tanto é que a gente sabe que Jesus, o espírito puro, ele já não depende da matéria para encarnar, ele já não precisa fazer as reencarnações, por isso que ele assumiu a Terra como governador, né? E sendo essa a nossa meta, a gente tem que buscar ter atitudes que nos deixem cada vez menos dependentes da matéria, né? Inclusive o minimalismo, por exemplo, que é uma forma da gente viver hoje com o mínimo, com o necessário, não com o supérfluo, como é colocado lá na Lei de Conservação e Destruição, né? Então, assim, a alimentação, a base de carne, né, com a alimentação animal, ela é muito densa por si só, né? Nosso aparelho intestinal é de primata, então ele é muito longo, ele é muito extenso. A carne, ela tem um tempo ali para se digerir que às vezes fica 3 dias no intestino, então é normal aquela sensação de peso física mesmo, né? Justamente pelo primata não ter o costume de comer carne, mas a gente acabou desenvolvendo isso culturalmente, né? Então, a questão de você começar a se desmembrar de hábitos mais primitivos, né? Que a carne, de fato, como a gente vê na Revista Espírita, no livro Cartas de uma Morta, alguns exemplos de outros mundos, como Marte, Saturno, Júpiter e Vênus, são mundos que já não necessitam mais, eles já não têm essa relação com os animais no que diz respeito ao consumo deles. Então, inclusive, Marte, ele deu essa sacada de que não era mais necessário, de que, na verdade, nunca foi necessário naquele planeta, logo no começo da sua civilização. Então, todas as bases sociais que foram construídas a partir dessa mudança foram de mais paz, de mais compaixão para seres humanos, né, entre aspas, seres da fase de humanidade. Então você vê, assim, no próprio sistema solar, todo um conjunto de espíritos que já estão à frente, que já se desprenderam dessa questão da alimentação. Então, assim, frisando novamente, quem é vegetariano ou vegano não é mais evoluído só porque fez essa atitude. Nós estamos todos no mesmo espectro de evolução. Não dá para dizer quem é mais ou menos evoluído. Nós estamos muito iguais. Então, não é porque eu tomei essa decisão que eu sou melhor do que outra pessoa, porque eu tenho outras falhas morais para corrigir. Mas, espiritualmente, a nossa tendência é ter uma alimentação cada vez mais leve. Inclusive, depois da fase de vegetais, a nossa tendência é ir para os líquidos, né? Quem sabe no futuro, lembrar completamente da matéria. Chegar ao prana, né? Prana e o amor, né? É isso. Olha, Juliana, obrigado, viu, Nath, querida. Você tem mais alguma coisa a dizer? Tá. Juliana e Rafa, 2 minutinhos para cada um aí, por favor. A Nath já foi bastante assim, abrangeu a sua pergunta de uma forma bastante profunda, né? Eu só acho que isso para nós traz uma sensação, né, complementando aí, de que de alguma forma nós estamos procurando vivenciar, ao menos neste aspecto nas nossas vidas, se não já em outros que constitui o esforço da reforma íntima, pelo menos neste aspecto que também é parte da reforma íntima, vivenciar e fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Eu acho que essa que é a grande questão, é vivenciar essa lei divina. Rafinha? Muito bem. Maravilha, Ju. Olha, meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida que o futuro tem que passar por uma dieta vegetariana. Mas não necessariamente a pessoa que fez a transição para o vegetarianismo é uma pessoa que iluminou-se, né, que está mais evoluída do que outros. Mas a ideia principal da questão é o seguinte: alimentar-se, seja à base de animais, seja à base de vegetais, é um ato moral, é um ato ético, é um ato com implicações políticas na vida de outrem, sejam eles humanos ou não humanos. Então, a pergunta que nós, espíritas, não espíritas, precisamos fazer é o seguinte: de que maneira posso eu nutrir-me sem violentar as vidas alheias? E o vegetarianismo é um caminho, é uma das melhores respostas para essa pergunta. E nós encontramos bases filosóficas, científicas, doutrinárias, espirituais que sustentam, que nos dão realmente fundamentos robustos para que a gente possa alimentar-se do reino vegetal, que é uma delícia, que é colorido, que é uma beleza, que é mais fácil do que imaginamos fazer a transição para o vegetarianismo, e isso então respeitando os animais, respeitando o meio ambiente, que sofre muito com a exploração dos animais através da pecuária, e também respeitando o nosso próprio corpo físico, Geraldo, porque
não faltam estudos, abundam estudos de que a gente tem muito mais saúde quando a gente faz uma alimentação vegetariana equilibrada, planejada, controlada. Maravilha. Então, uma colega, uma amiga disse aí que os 3 gatinhos delas estão assistindo e o gatinho da Nath já está aí participando. Olha lá, que gracinha, não é? Gente, que bom, né? Isso aqui é um resgate de informações preciosíssimas neste opúsculo que a FEB lança em parceria com o MOVE. Está disponível em PDF. Nós colocamos aí, a nossa produção colocou o endereço. Vocês podem baixar. Acessem o portal aí da FEB, o site do MOVE. Vocês vão ter esse material na íntegra. E também podem, né, adquirir gratuitamente o folheto impresso, tá certo? A gente está usando essa metodologia, está, né, o acesso para quem quiser baixar, e o impresso, à medida que vocês fazem o pedido para a FEB de qualquer produto, a gente já está colocando. Nós estamos fazendo isso mesmo o pessoal não pedindo. Agora, né, se vocês quiserem diretamente pedir, pode pedir para a FEB que a gente manda só o folheto também, com a maior satisfação para todos vocês. Aqui é um início, né? Apesar do assunto já vir com os amigos espirituais, nós estamos tendo o início de uma conversa, né? Porque o assunto é tão vasto, a gente tem muito o que conversar. E foi um primeiro passo aqui de um bate-papo, abrindo, digamos, um espaço importante para a gente já considerar esses assuntos indispensáveis. É o momento, de fato, da gente já considerar isso como fundamental, indispensável para essa travessia desafiadora que todos nós estamos realizando. Eu queria agradecer então, Nath, Ju, Rafa, do fundo do coração, a presença de vocês, viu? Queria agradecer a todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão aí também se cumprimentando, já se despedindo, deixar o nosso abraço virtual com muito carinho, com muito amor e o nosso beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Geraldo, para fechar, posso ler só uma referência e aí a gente encerra? Pode, segura, eu pedi para a produção, segura a vinheta aí, por favor. Então vamos lá. Então pode ler. Sem essa. Pode ler, por favor. Essa é do Humberto de Campos, né? Deixa eu só pegar aqui a referência, está no final. Ah, não, desculpa, é do livro do Chico Xavier, de Por Espíritos Diversos, Cartas do Coração, capítulo O Dom Divino. Ah, é do próprio irmão X, verdade, do Humberto de Campos. Diz assim: sobre a sua própria lição evangélica, Jesus, né, rogou: ajuda-me a velar pelos homens, pela vida, pela natureza. Auxilia-me comigo ao ignorante e ao doente, ao velho e à criança, ao animal e à erva terra. A qualquer criatura ou qualquer coisa que ofereça o bem, é a mim mesmo que o fazes. Cada choro de uma mamãe animal, por ver o seu filhote arrancado de seu seio, é a ele que o fazes. Cada debater de um peixe em busca de oxigênio, é a ele que o fazes. Cada árvore queimada para virar dinheiro, é a ele que o fazes. É a ele que temos feito. Que indiferença foi capaz de dizer que aquele que criou o mundo se interessa menos por estas vidas? Que está escrito na lei? Como lês? Indaga Jesus outra vez agora aos doutores do mundo. Se o teu evangelho de amor não for suficiente para converter o ouvir, o olhar, o sentir, o pensar de um animal como um irmão menor, o que será? Nem o acréscimo da codificação e das centenas de obras subsidiárias bastaram para se compreender Jesus como o maior argumento vivo a favor de uma ética divina de libertação animal? Que mais precisamos depois dele? Urge um olhar a partir da vítima. Coloque-se no lugar do outro. Empatizar. Portanto, tudo o que vos quereis que vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Geraldo, apenas uma pequena correçãozinha. A Nath, ela leu o trecho de O Irmão X e depois um trecho nosso que está no nosso site que a gente comentou o trecho. Perfeito. Somando a informação, né? Complementar Isso, aí, muito, muito oportuna, não é? E ficamos com essa mensagem que a Ju também destacou da lei maior, não é? Do amar e do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Os nossos amiguinhos, irmãozinhos, são também os nossos próximos, não é isso que a gente tem que respeitar com muito carinho, do reino mineral, vegetal e animal.
Beijos, queridos. Fiquem em paz, tudo de bom. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.